Seu testemunho foi um testemunho que realmente me fez pensar e conversar com outras pessoas até. Que bom. Da onde você saiu de uma realidade que você contou que você também era meio quase que empresário, mas estava passando praticamente fome. E hoje você tem dentro da sua lista de clientes alguns dos maiores empresários do Brasil, algumas das maiores empresas do Brasil. Você pode compartilhar um pouco melhor com a gente a sua história? Sim, com certeza. Eu primeiro agradeço a Deus e pelo fato dele ter colocado você também em minha vida e eu ter sido um canal de Deus na sua vida. E assim, a minha história, ela é uma história um pouco longa. E para eu te contar isso, eu quero começar do começo. Porque como você bem falou, foram muitos dias de sofrimento, foram muitos anos de muitas provações, né? Para eu chegar aonde eu estou. E eu quero ainda agariar muito mais, né? Eu tenho potencial, minha empresa tem potencial para isso, e com o apoio do Senhor, né, porque eu sou uma pessoa cristã, creio nas promessas de Deus na minha vida, eu sei que eu vou chegar ainda muito longe. Amém. Me desculpe a falta de educação, por favor, se apresente. Meu nome é Leonardo, né, Santana, eu sou dono de uma empresa de tecnologia aqui em Salvador. No ano de 2022, a gente ficou com praticamente a segunda melhor empresa de tecnologia aqui, né? Nós temos no nosso portfólio mais de 150 empresas e 3 ou 4 multinacionais. Então, mas para chegar lá foi difícil. Eu tenho hoje em torno de 20 pessoas que trabalham comigo e assim, eu só tenho que agradecer ao Senhor, né? Como bem te falei antes, é só o começo, né? Só o começo. Desde 2012 para cá, a empresa tem dado assim um boom, né? Eu praticamente já quebrei 2 vezes, mas com os erros eu aprendi e tô na luta aí para ser um grande empresário de sucesso. Leonardo, você almeja isso? Não, não. Sabe, eu quero viver para minha família, para Cristo e para o meu trabalho, mas com o esforço que eu tenho, sabe, com a dedicação que eu tenho, com a fé que eu creio, sem soberba, que vai ser uma consequência, né, do meu esforço chegar lá. Irmão, meu irmão Ismael, eu tive uma infância difícil, né? Eu tinha um pai, eu tenho, e você vai ouvir muito eu falar. Meu pai, minha mãe, você vai ouvir o tempo todo no meu testemunho. Mas ele era um homem que não tinha Deus. E o que eu vou te contar aqui é fruto de um homem sem Deus. Ele era um homem muito duro, um homem muito violento, um homem que na casa, na pequena casa onde nós morávamos, né, que era uma encosta, não tinha risco de desabamento, mas era uma encosta. Ele era um homem que andava assim armado, era um homem caminhoneiro, com muitas mulheres, né, várias mulheres. Para você ter ideia, graças a Deus, eu vou chegar lá e vou falar, não, meu pai hoje é um homem diferente. Mas eu tenho irmãos de 1 ano de idade. Sim, verdade, você contou uma coisa. Exatamente. Então, assim, meu pai não foi graça na vida dele, mas graças a Deus é um homem hoje completamente regenerado. Mas naquela época era muito difícil, né? Faltava o alimento, Leonardo? Não. Mas era muito difícil, sabe? Você contou a história do seu pai, aquela história do dedo. Você pode contar pra gente? Desculpa ter interrompido, Não, mas aí você falou tranquilo, dele. tranquilo. Sabe aquelas espingardas de socar? Meu pai, uma certa feita, né? Ele estava saindo para caçar e ele, socando a espingarda, cortou o dedo. Então, quando cortou o dedo, ele olhou pro dedo assim e disse: Rapaz, eu mandei você cortar. E aí soltou um grande palavrão, né? E você quer cortar? Vá, então corte agora. E aí terminou de cortar o dedo. Você pôs o dedo fora. Exato. Então, A ideia de quem a gente está falando. exatamente. Então, veja como é a natureza, era a natureza desse homem, né? Que era meu pai. E assim, era um homem que não ligava pra gente, tomava banho do lado de fora da casa, porque a casa era pequena. Como ele tomava banho de fora da casa,
As pessoas que passavam viam ele nu tomando banho. As mulheres alguma parava, as vizinhas, né? Só que os maridos não falavam nada, os irmãos não falavam nada, porque temia ele. Ele era muito querido, mas também muito temido. E não sei te responder se ele batia em minha mãe, porque isso para mim é um mistério. Minha mãe não me falou até hoje, mas eu tenho uma vaga lembrança e eu tenho uma queimadura nas costas, no qual eu pequeno, e minha mãe com uma panela muito grande de água, né, esquentou por algum motivo, agora não sei se era para dar banho na gente, eu não me lembro, mas eu tenho uma vaga lembrança dele ter empurrado a minha mãe, sabe? E essa panela de água quente virou por cima de mim e queimou minhas costas, e eu tenho lembranças ainda, mesmo que vagas, de minha tia, sabe? Tirando assim aquelas peles das minhas costas, aquela tela de mosquiteiro, né, colando em mim, e ela tirando ali com todo o cuidado. Então ainda tenho essas recordações. Muita coisa do meu passado eu pedi ao Senhor que eu esquecesse. E assim Deus o fez. Apesar de hoje eu estar te contando minha história de vida, uma parte do meu testemunho, que vai ser surpresa para minha família, porque a grande maioria dos meus familiares não sabem, não conhecem minha história. Viveu comigo lado a lado, mas não conhecem minha história. As coisas que talvez eu conte aqui, as poucas coisas que eu conte aqui do meu pai, talvez ele mesmo não se recorde, não saiba, tá? Tentei falar com ele essa semana para pedir autorização. Meu pai, eu vou contar um pouco de nossa história. Se o senhor ouvir, não fique chateado, né? Então, assim, mas não consegui contato com ele. Mas eu ainda vou falar com ele. Ele mora no interior, mora na roça e às vezes a comunicação lá é difícil. E como eu ia te falando, meu pai também, me lembro de uma certa feita que a comida lá em casa era muito regrada. E tinha uma norma lá. O frango, né? Na época eu chamava galinha. A galinha do meu pai tinha que durar 25 dias. Não me pergunte por que não 10, por que não 15, porque tinha que durar 25 dias, sabe? A grande sorte nossa é que a galinha lá, antigamente, né, enchia 2 panelas. Hoje, se fosse a galinha de hoje, água pura. Só enche a esperança. Só ficava a esperança. Então, enchia 2 panelas. E minha mãe ia administrando da melhor forma possível, né, com outras alimentações, com ovos. E a minha avó também, minha tia, com sabedoria, e escondido do meu pai, a gente tirava um frango, comia uma semana, ela ia lá e repor devagarzinho, sem ele perceber, porque se ele soubesse que alguém estava pondo lá, era problema. E por que eu te digo que eu acredito que ele batia na minha mãe? Porque por muitas vezes minha mãe dizia: tudo que vocês faziam, seu pai batia em vocês e descontava em mim. Mas ela nunca abriu a boca e dizia assim: eu apanhei, né? Mas 2 mais 2 são 4. Talvez ela não falasse por vergonha. E eu me lembro que uma vez meu pai... É aquela história, né? Na televisão, às vezes a pessoa não tem nada. Aí vem uma enxurrada, a pessoa fala assim: oh, meu Deus, acabou com tudo. Mas a pessoa não tinha nada. Mas o pouquinho que tinha, era um tudo para ela. E uma vez meu pai vendeu tudo que a gente tinha. E era quase nada, né? Então isso complicou demais a nossa situação. E ele ameaçava minha mãe atirar os filhos dela, que era eu e meu irmão, né? Ele tinha o costume de colocar a gente assim no caminhão e sair, não dizia nada. Então minha mãe, muito temerosa, foi embora para São Paulo com a gente. Depois de um episódio, ela chegava com a comidinha, né, que ela fazia no mercado. Quando ela tinha um dinheiro, ela trabalhava numa boa empresa, e trazia assim uma uva, alguma coisa diferente. Ele não aceitava. Ele pegava toda aquela alimentação e jogava no meio da rua, sabe? E a vizinhança, os meninos que ficavam ali na vizinhança, era que se dava bem. Comia tudo que minha mãe, com muito sacrifício, trazia para casa. Era muito pouco, mas era o que ela tinha. E minha mãe comprou uma passagem, cara, para São Paulo, certo? O ônibus que levou minha mãe para São Paulo, imagine aí o pior ônibus de hoje. Era o que fazia aquele trajeto antigamente, né? Sim, de dias. Ainda demorava mais. Hoje eu acho que deve ser 2, 3 dias. Talvez naquela época fosse um pouco mais, eu não me recordo.
Mas o ônibus eu sei que era terrível. E imagine agora uma mulher sair daqui, né, para São Paulo com 2 crianças, uma em cada colo, porque não tinha dinheiro para comprar 2 lugares, né? Foi uma em cada colo mesmo. Leonardo, você lembra da viagem? Vagamente, mas tem uma cena marcante, um cheiro, na verdade, marcante, que eu não me esqueço. Que era o cheiro da farofa de frango quando ela abria aquela vasilha. Meu Deus do céu, que horror! Muito, muito mal cheirosa, viu? Alguns familiares que tinham um pouco mais de condições, da família de meu pai, foi que custeou a construção, né? Levantou as paredes e a gente passou para dentro de casa. E quando a gente veio, não tinha nem onde morar. Só, me desculpe interromper, só para a gente alinhar aqui. Então, vocês foram para São Paulo, passaram um tempo em São Paulo e agora vocês já voltaram para Bahia. Perfeito. Perfeito. Voltamos para a Bahia e teve essa construção dessa casa, que meu avô cedeu o terreno, e nós começamos a morar nessa casa. Essa casa ela é tão estreita que a porta tem que ser lateral. Porque se você colocar uma porta na frente da casa, você não tem como entrar, por exemplo, né? Uma cama de casal mede 2 metros e alguma coisa, acho que 2 metros. Então você não tinha nem espaço, você ia ter que abrir a porta e passar por cima da cama. Então a entrada teria que ser lateral dessa casa, em um beco. Então foi assim que foi a minha infância. Agora, quando eu cheguei nessa casa, né, eu fui feliz. Eu tive um pedaço da infância, início assim da adolescência, feliz. Já não estava perto do meu pai, estava perto de pessoas muito humildes, minha avó, meu avô, meus tios, mas com muito amor. Louvo a Deus, todos cristãos, aliás, hoje todos cristãos, na época nem todos, mas a minha mãe sempre com muita oração e perseverança ao Senhor. E sem emprego, né, sem renda, meu pai sem pagar pensão. Eu me lembro que teve um episódio, minha mãe teve que colocar meu pai na justiça, porque não tinha o que fazer, e a juíza disse assim a ela, olha, se você perdoar a dívida, ele sai daqui e vai começar a pagar a senhora. Se você não perdoar, ele vai preso agora. O tanto que minha mãe sofreu, ela para ela não ter perdoado, sabe? Humanamente falando. Mas como ela é uma mulher de muita oração e fé, ela perdoou toda a dívida. E meu pai começou a pagar a pensão, mas irrisória. Sabe o que é um dinheiro assim irrisório? É como se fosse hoje R$ 150 para 2 filhos. E minha mãe, com muita sabedoria, em vez dela comprar alimento com esse dinheiro, ela dava todo na igreja. R$ 150 e dava todo na igreja. Todo na igreja. Aí você vai dizer, Leonardo, sabedoria? Não entendi. Eu vou te explicar. Tinha uma igreja, né? A igreja aí, ainda existe essa igreja e salva muitas pessoas. E ficava muito longe da minha casa. Mas toda noite eu via minha mãe dormir, ouvindo o bispo, ouvindo as pregações, de joelho chorando e orando e buscando a Deus e levando a gente para o culto, geralmente dia de domingo de manhã. E não era perto, longe, 1 hora de caminhada, talvez, um pouco mais. Indo de pé, voltando de pé. Só que esse dinheiro ela colocava no altar integral e Deus respondia a ela na mesma semana. Então, quando faltava o alimento em casa, mãe usava a fé. E Deus supria ela. Chegava, geralmente família, né? Nossa família é sempre muito grande. Chegava um com dinheiro, outro com mercado, um pagava uma energia. Era algo assim sobrenatural. Eu vivi isso aí muito tempo, sabe? Eu vi minha mãe fazer isso aí muito tempo. E aquilo marcou, né? Como ela me levava para a igreja, e eu via ali o agir de Deus na vida dela, e aquilo, ensina teu filho o caminho que deve andar, sabe? É o que a Bíblia diz. E aquilo ficou dentro de mim. Só que na minha adolescência, iníciozinho da adolescência, né, eu deixei de ir para a igreja. E comecei a muitas amizades, né, na rua. Fiz a maior besteira da minha vida, meu irmão. Meu amigo, pense agora em sofrimento. Mas por que você saiu de casa?
Saí de casa porque na minha rua tinha uns meninos, né, que jogavam bola. A maioria, acho que tinha uns 10 irmãos. E não era, os pais deles não eram exemplo, né? Todo mundo achava na rua que esses meninos iam dar até para coisa ruim, que graças a Deus todos hoje são trabalhadores. E eles tinham o que minha mãe falava na época, né? Muito boca porca. E minha mãe tinha medo, né? Leonardo, Leonardo. E esses meninos chegavam de manhã cedo, por volta de 5 horas da manhã, e batiam no portão e davam um grito. Ô, Léo, bora jogar bola. Só que assim, tinha um palavrão no meio muito grande. Principalmente quando a gente demorava de levantar. Ô, Léo, e aquele palavrão enorme. Parecia que eles estavam dentro de casa. Minha mãe cristã, minha família toda cristã, praticamente. Aí minha mãe disse, meu filho, não ande com esses meninos. Olha a boca desses meninos. Os meninos não são exemplos e tal. Até um pré-julgamento, né? Porque como eu te falei, hoje todos hoje são pessoas decentes. Mas na época realmente era difícil. E aí teve um dia que aconteceu o mesmo episódio. E eu disse assim, ô mãe. Ela disse assim, não, você vai escolher hoje, ou eu ou essa bola. Aí eu disse, ô mãe, para de brincadeira, mãe, cadê minha chuteira, mãe? E saí, rapaz, peguei a chuteira e fui embora. Saí por volta de 6 horas. Quando eu cheguei meio-dia, minha mãe ainda estava chorando. Eu aí já preocupado, mãe, o que foi? O que foi que aconteceu? Aí mãe disse, não, você escolheu a bola em vez de mim. Rapaz, aquilo foi a mesma coisa de uma faca no coração. Porque eu todo preocupado, vendo ela chorar, pensando que foi alguma coisa, e ela me dizer que foi aquilo. Eu disse, ô mãe, eu saio de casa hoje e não volto nunca mais. Eu acho que talvez ela não tenha dado credibilidade na minha palavra. Mas eu sempre fui um cara que procurei desde novinho trabalhar, ter meu dinheirinho. Eu gostava das coisas boas, mesmo sem ter condições de ter. Eu sempre pedi a Deus para sair daquela situação, que eu não queria ser empregado, eu queria trabalhar para mim. Eu sempre tive essa veia empreendedora, sabe? E trabalhei de muitas coisas, ajudante de muitas coisas. Naquela época era oficina mecânica, oficina de bicicleta, sabe? Armarinho, oficina de pintura de carro, de moto. Era isso que tinha naquela época. Eu fui ajudante de todas essas coisas, para ganhar um dinheirinho, sabe? Vendi uma pipoquinha ali na rodoviária, no armarinho que tinha. De seu João, nunca lembro dele, nunca esqueço dele. Então, eu disse, saio de casa hoje, não volto mais. E assim eu fiz. Foi a pior decisão da minha vida. Quem estiver assistindo, sabe? Escute pai e mãe. Escute pai e mãe, porque se você não escutar, você vai sofrer. Vai sofrer muito, meu irmão. E o primeiro é um mandamento, né? Com promessa. Você honrar seu pai e sua mãe. Alguém me perguntou assim, se você não tivesse saído de casa, talvez você não estivesse hoje onde está. E eu respondi para ela. Você sabe quem foi? Fui eu mesmo, né? Exatamente. Eu ia começar com a sua resposta, mas tá bom. Eu disse, meu irmão, eu acho que eu poderia ter trabalhado de qualquer coisa e agora está fazendo qualquer coisa. Mas como eu tenho essa veia empreendedora, eu creio que eu deveria estar trabalhando para mim. Talvez não na área de tecnologia, mas em qualquer área. Nem que eu estivesse vendendo uma fruta, uma verdura, mas estivesse trabalhando para mim, eu estaria hoje. Mas eu não teria sofrido da forma que eu sofri quando eu decidi sair de casa. Relacionamentos que não deram certo, muitas escolhas erradas, né? Muitas amizades que não levou a nada. Graças a Deus nunca fui envolvido com nada errado, droga, não, nada disso. Mas amizades supérfluas, amizades que não levavam você a lugar nenhum, em vez de te ajudar a você levantar, pelo contrário. Né? Atrasava. Exatamente, atrasava a sua vida. E eu consegui, nessa época, comprar, não me recordo agora como, acho que comprei uma moto. Eu me lembro bem que eu trabalhava numa empresa e que eu peguei um carro, um rapaz disse assim, Leonardo, tira esse carro aí. Só que assim, malmente eu sabia dirigir, então em vez de eu tirar o carro, era para eu ter aberto a porta e ter empurrado, né?
eu abri a porta e bati a chave. E saí com o carro pulando. E foi o primeiro livramento que o Senhor me deu. Porque eu me lembro muito bem, mesmo eu com pouca experiência, eu fui dar uma volta assim no quarteirão e eu me deparei com uma pedra muito grande. Ninguém acredita nessa história, tá? Acha que eu bati porque eu não sabia dirigir. Mas eu sei o que eu vi. Eu vi uma pedra muito grande e que eu fui desviar da pedra e bati sim num poste. E o carro deu perca total. É. Só que quando eu saí do carro, eu fui ver, foi a pedra. E não tinha pedra nenhuma. Não tinha pedra nenhuma. Então eu creio que ali foi, sabe, inimigo mesmo tentando ceifar a minha vida. Mas o Senhor teve misericórdia e graças a Deus eu saí ileso, apesar do carro ter dado perca total. E para eu pagar esse carro eu tive que pedir as contas da empresa. Eu trabalhava para uma tia minha, um tio meu, que foram generosos e me mandaram embora, pagaram os tempos e tal. E isso deu para que eu pagasse o novo seguro do carro do rapaz, porque acabou que o rapaz ganhou um carro no seguro. O seguro pagou o carro ao rapaz, mas precisava fazer um novo seguro, algo desse tipo. Eu sei que eu resolvi essa situação e ainda sobrou um dinheirinho para eu comprar uma moto, né? Financiada, minha mãe ajudou. Apesar de eu ter saído de casa, minha mãe sempre me apoiou em tudo. Isso que eu ia perguntar, isso você já tinha saído de casa? Já tinha saído de casa, mas minha mãe me apoiava em tudo, porque ela podia fazer para me ajudar. Você não deixou de falar com sua família, você simplesmente não morava na casa da sua mãe mais. Exato, não, nunca deixei de falar com minha mãe. Amo de coração, nunca, nunca, nunca. Eu simplesmente saí de casa porque eu digo à mãe, nunca mais eu te faço chorar. Sim. Olha, talvez tivesse, acho que eu fiz ela chorar o dobro. Sim. E chorou também, né? Pois é, eu longe dela, né? Não estava mais debaixo do mesmo teto. Cada dia um problema diferente, cada dia uma situação diferente. Eu muito orgulhoso também, né? Para aceitar uma ajuda ou algo do tipo. Porque muitas coisas na minha vida, meu irmão, eu sofri por causa de orgulho. Porque imagine só, você sai, diz que não quer ajuda, que vai se virar. Daqui a pouco alguém vai ter que pagar a tua energia, sabe? Alguém vai ter que te trazer um alimento. Não, não precisa não. Eu me viro. E se me virar era difícil. Mas nunca me faltou alimento, não. Me faltou mais para frente, eu vou chegar lá. Sim, aí consegui pagar essa questão do seguro e ainda comprei uma motinha que ela me ajudou. E eu comecei a rodar de mototáxis ali e tal. E eu conheci um grande amigo meu, Antônio. Ele faleceu. Eu sinto muita falta dele. Hoje falei com ele sobre um cliente meu. Conversei, toquei no nome dele. Porque foi o cara que abriu as portas para mim, né? Antônio, ele me tirou de rodar de mototáxi, de rodar de caminhão, né? Porque eu também rodei um pouco de caminhão, já fiz frete, já fiz linha, Salvador, Santo Antônio de Jesus, enfim, carreguei mudança no caminhão. Então, trabalhei para mercado, carregando, entregando móveis. Então, para você ver que um leque de coisas eu já fiz. Mas esse cara me deu oportunidade. Eu não tinha nem roupa para vestir. Eu conheci ele, ele me deu oportunidade na empresa dele. Se tornou um grande amigo, talvez o maior que eu tive até hoje. E ali ele veio comigo aqui em Salvador, eu não tinha dinheiro nem para me vestir. Ele comprou calças para mim, camisas para mim, e não foram poucas. 5, 6 calças, 10, 12 camisas, eu não me recordo agora, mas eu sei que foi o que eu me virei por muito tempo. E eu perguntei, vou te pagar como? Ele disse, não, fica tranquilo, bora trabalhar. E aí ele comprou uma moto, ele tinha uma condição boa na época financeira, comprou uma moto, me deu para eu trabalhar, para eu sair vendendo, tal, equipamentos, mas eu não entendia nada de tecnologia naquela época, né? E foi muito difícil, então ele disse, olha, tá bom, não deu certo aí, tranquilo, vem para cá, trabalha aqui internamente na empresa, que você vai entregar os materiais na rua, buscar e coleta, né, de carro. Ótimo, perfeito para mim. Eu não queria mais rodar, era na estrada. Passar muitos dias na estrada, sentar em casa. Ficou perfeito para mim isso. Só que ele começou a quebrar. A empresa dele começou a quebrar. E ele faliu. E foi nesse momento que ele, de fato, eu aprendi a profissão de tecnologia. Porque ele, com muito pouco funcionário, só ficou eu, ele e outra pessoa. Ali ele começou a me ensinar os primeiros passos, né?
E eu ajudei ele muito ali, e ele também me ajudou demais. E a gente era muito amigo, como eu te falei. Mas, infelizmente, ele teve que vir embora para Salvador porque ficou insustentável lá para ele. E eu fiquei desempregado. Eu comecei a trabalhar desde 8, sei lá, 8, 7, 8, 9, 10 anos de idade, não me recordo agora. Minha carteira foi assinada, a primeira carteira minha foi assinada com 14 anos de idade, mas eu já trabalhava muito antes disso. Meu primeiro trabalho foi de cobrador, carteira assinada, tá? Foi de cobrador. Naquela época as pessoas compravam e não tinha cheque, cartão, né? Assinavam uma promissóriazinha amarela e se eles não pagassem eu ia na casa deles cobrando. Era assim, foi meu primeiro emprego de carteira assinada. Mas Antônio, ele, como eu te falei, ele quebrou e ele veio para Salvador porque ficou insustentável lá. Então eu não tinha o que fazer. Eu peguei o único dinheirinho que eu tinha e digo, bom, eu não posso ficar sem trabalho. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu vou vender pastel, tenho que vender alguma coisa. Então eu digo, vou ter que vender pastel, que é fácil, a massa já é pronta, só bota dentro e bota para fritar. Eu tinha um tico-tico. Meu avô era carpinteiro, então ele tinha, né, madeira numa casinha que ele tinha no fundo da casa dele. Eu mesmo fiz minha bancada. Peguei a tico-tico, eu mesmo serrei minha bancada, peguei aquele negócio de praia, sombreiro, coloquei, puxei uma que chama hoje de gambiarra, né? De energia da minha casa até a frente da rua, botei minha banca e de noite vendia pastel. De dia fazia, de noite vendia. Então, por uns 3 ou 4 meses eu vivia assim. E esse Antônio passou na porta da minha casa, em algumas viagens dele lá para Santo Antônio, né? Ele deve ter visitado alguma família, passou e me viu. Ele parou o carro e retornou e disse, rapaz, isso aqui não é para você não. Bora para Salvador. Ele tinha uma condição financeira boa, como eu tinha te relatado. Ele já estava quebrado, acostumado a ter carros novos. Quando eu olhei o carro dele, eu disse, Antônio, vai passar fome eu e tu lá, velho. O negócio lá não tá bom não. Ele disse, mas tá melhor do que aí. Aí eu disse, tá bom, amanhã tu passa aqui que nós vamos. A nossa amizade era muito linda. E assim foi feito. Não sei se no outro dia ou 2 dias depois, eu sei que eu fui embora para Salvador. Vim embora para cá, para Salvador. E chegou aqui, ele vendeu um ar-condicionado que ele tinha. Um ar-condicionado de janela, naquela época. Comprou uma pasta para mim, que eu brinco com ela, que é aquela pasta 007. Até um dia desse eu tinha ela. Acabei jogando fora porque pegou muito bolor, muito mofo. Uma pasta de couro até boa. Eu tinha ela de recordação mesmo, tá? Ele fez uns panfletos para mim. Comprou um kitzinho de ferramenta. E comprou uma folha de madeirite, aquela folha vermelha, né? E prendeu na parede e disse assim, aqui é tua bancada, a tua mala de ferramenta tá aqui, eu já te dei a faca e o queijo, agora tu se vira. Disse, Antônio, como assim, rapaz, faca e queijo, pai? Pensei que eu ia trabalhar para ele, né? O que ele estava fazendo aqui eu não sei, ia trabalhar para ele. Ele disse, eu já te dei a faca e o queijo, te vira. E ali, rapaz, na região, eu fui morar de favor na casa dele, tá? Fui morar de favor na casa dele. E ali na região, eu comecei a apresentar, né? A minha empresa. Olha, eu trabalho com isso. Só que eu tinha um sotaque, eu acho que eu ainda tenho um puxado assim pro interior. E naquela época, a informática não é como hoje, né? A maioria das empresas não tinha nem computador, era no talão na mão, sabe? Então você dizer, olha, eu trabalho com informática, eu faço isso, eu faço aquilo. Então era difícil, tinha gente que nem lhe dava importância e outras pessoas você não gerava confiança, muito menos eu, que vinha do interior. De pé, sem recurso, muitas vezes minha comida ficava na sacola e por eu ter ido de pé até o cliente, eu chegava muito suado. Então eu parava, sentava no meio-fio, né? Calçamento, aí começava a pegar a camisa, sabe? Um papel para me abanar, para a camisa poder descolar do corpo. Porque eu tinha vergonha de entrar no cliente daquele jeito. Então depois que a camisa, né, dava aquela amenizada, eu ia até o cliente. Perfeito. O calor aqui E cara, assim, muitas oportunidades eu tive
porque a maioria dos serviços eram feitos gratuitamente. Leonardo, que loucura é essa? Pela falta de credibilidade que eu tinha, eu dizia, olha meu amigo, eu trabalho assim, 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 sou bom no que faço. E para te provar isso, o meu primeiro serviço para você é gratuito. O que é que você tem aí para eu fazer? E aí o pessoal às vezes se aproveitava, né? Eu fazia o primeiro serviço gratuito para que tivesse a oportunidade de eles me chamarem depois. Algumas pessoas eram solícitas e me davam alguma coisa, né? Outros não, de fato, muito obrigado, tenha um bom dia. Mas em uma dessas, Deus botou um homem, eu não vou citar o nome dele porque ele não gosta de aparecer, mas o Senhor botou um homem, uma família na verdade, muito abençoado na minha vida. Ele não foi meu primeiro cliente, tá? Mas ele abriu muitas portas e é meu cliente até hoje, já tem mais de 20 anos comigo. Eu sou muito grato a ele. Mas o primeiro serviço foi gratuito. Eu disse, olha, você tem o que para eu fazer aqui? Essa história que eu acabei de contar. Ele pegou um monitor, cara, que já tinha rodado Salvador todo. Ele disse assim, ó, eu tenho esse serviço aqui. Eu digo, bom, é um monitor, não dá para consertar aqui, eu tenho que levar para assistência. O cara fica à vontade. Eu peguei esse monitor, rapaz, para levar para assistência. E aí uma luta, né, de ônibus, e aí aquele medo, aquela preocupação, porque antigamente você entrava pelo fundo e saía pela frente. Eu não sei como é hoje. E quando eu não tinha como passar com o monitor na borboleta, né? Então eu botava o monitor na frente do ônibus e corria pelo fundo. Só que eu ficava com medo de ficar preso ali na borboleta e alguém que está sentado no ônibus pegar o monitor do cliente e sair correndo aí. Meu Deus, mas graças a Deus isso nunca aconteceu. Ao chegar lá na empresa, ao chegar lá na minha bancada, o monitor realmente não prestava para nada, né? Todo sucateado. Só que para minha felicidade, esse meu amigo Antônio tinha um monitor igual, né? Aí o que foi que eu fiz? Conversei com ele, troquei só a caixa. Peguei a caixa desse meu amigo e botei no de Antônio. E cheguei no outro dia lá e disse, ó, tá pronto. Rapaz, o cara disse, esse menino é bom. Esse daí falou com os filhos, pode fechar que esse cara é bom. E ele ainda brincou assim, eu mandei um monitor preto e branco, chegou colorido. Só que o grande detalhe é que eu nunca contei a ele isso, né? Realmente esse meu serviço ficou gratuito. Ali ele fechou um contrato comigo, muito barato, não sei te dizer hoje, mas assim, irrisório também. Mas que eu contava com aquele dinheirinho ali, com mais um ou dois que tinha. Fome eu já sabia que eu não passava. Eu morava com o Antônio ainda, morava de aluguel, e o fome não passa. E Antônio também me sustentava, né? Ele nunca me cobrou R$1 para estar na casa dele. Apesar de ter sido pouco tempo que eu tenha ficado lá. E muitos anos depois, em um almoço, foi que eu contei essa história ao cliente. E aí o cliente riu e eu ri. E assim, é muito meu amigo, a família é muito minha amiga. Ele hoje tem aí umas 6 lojas espalhadas, 6 grandes lojas espalhadas em Salvador, né? Ele saiu aí com uma das maiores do Nordeste. Fico muito feliz por isso. E Antônio também, né? Ficou a família dele. E eu tive a oportunidade de sair da casa de Antônio, né? Onde eu morava. Passei um tempo lá e fui morar num quartinho próximo à casa dele. Eu não queria, né, morar com ele, apesar de a família dele me tratar super bem, ele e a esposa. A gente, né, quer o nosso cantinho. E aí eu fui alugar um quartinho no fundo da casa de uma senhora. Uma telha Eternite que eu nunca vi na minha vida. Eu nem sei se aquilo é Eternite. Eu nunca vi daquela. A telha era verde. Verde da cor dessa planta aí. Eu não sei se era alguma tecnologia daquela época. Um quartinho pequeno, minúsculo, assim, sem exagero, uns 6, 7, 8 metros quadrados. Se eu quisesse cozinhar deitado na minha cama, eu cozinhava. Conseguia. Muito pequeno, muito calor, mas era meu quartinho, meu cantinho. Só que pelo fato de pagar agora esse aluguel, contando com o dinheirinho
daquelas empresas que eu tinha, né, e dos poucos serviços que vinham, eu comecei a passar necessidade. Dinheiro não dava. Dinheiro não dava. Almoçar, eu até almoçava lá com o Antônio. Mas café da manhã e janta, né, não tinha como fazer. Tinha dinheiro de transporte. Às vezes o cliente precisava de alguma coisa e eu tinha que comprar, né? E por eles não me conhecerem, não me dava nenhum dinheiro antecipado. Então eu tinha que comprar, tinha que ter aquele pequeno dinheiro. E o Antônio também me ajudou muitas vezes a comprar essa peça para que depois eu fizesse o serviço, receber e pagar ele. Então aí eu comecei a ver o sofrimento, meu irmão. Foi difícil. E para eu passar para esse quartinho, eu passava na garagem dessa senhora. Essa senhora alugava a garagem para outra pessoa. E esse cara guardava açúcar e café naquele saco de alinhagem. E passei uns 15, 20 dias aí roubando açúcar e café. O saco de alinhagem eu furava assim o saco com o dedo, né? Não precisava nem sacrifício. Eu fazia abria aquela abertura, vinha com uma canequinha, derramava o café, derramava o açúcar. E foi aquilo que me sustentou. Mesmo ele sabendo que eu fazia isso, ele não me repreendeu. E como é que você sabia, Leonardo? Ele lhe pegou? Não. Mas lá tinha uma câmera. Não sei se funcionava. Não sei. Mas lá tinha uma câmerazinha pequena. E quando ele olhava para mim, sabe aquele olhar dizendo assim, não, eu sei que você está pegando, mas pode pegar? Pronto. Ele nunca verbalizou, mas eu sabia. E eu continuei pegando, porque senão eu dormia até sem comer. Então quando dava, eu comia um ovo, um pedacinho de aipim, ou então era só café puro mesmo. Eu acho que por uns 15 dias, meu irmão, foi só café. Era aquele almoço que eu tinha com o Antônio, e de manhã café, e de noite um cafezinho e dormir. Esperando o outro dia, meio-dia, para comer. Então foram sofrimentos muito grandes. Por decisões erradas, escolhas ruins, tudo pelo aquele mal que eu te falei anteriormente, de ter saído da casa dos meus pais, da minha mãe, na verdade. Eu, pelo menos, atribuo a essa má escolha. E muitas outras também que eu tive em consequência a isso. Nesse momento que eu estava passando essa dificuldade financeira toda, né, passando essa restrição de alimentos toda, eu lembrei da minha mãe. Lembra que eu te disse que minha mãe é uma mulher de oração, uma mulher, sabe, de jejum, uma mulher que buscava o Senhor, que dava tudo, sabe? E o Senhor respondia a ela. Eu disse, Deus, como o Senhor é com minha mãe, eu quero que o Senhor seja comigo. Eu vou começar a dizimar na igreja, vou começar a ofertar na igreja. Porque um pouco tempo que eu fui na igreja, na minha consciência, todo um dinheirinho que eu tinha, eu ofertava e dizimava, sem compromisso. Fazia por fazer. Né? Minha mãe estava ali, fazia por fazer, mas sem compromisso. Mas eu sabia que aquilo era o certo. E eu vi Deus contemplando a minha mãe nas atitudes dela. Então eu disse, Deus, muda a minha vida. Eu vou dizimar e vou ofertar. Eu não quero viver numa situação dessa, não. Foi a melhor decisão que eu tomei. A pior foi ter saído de casa. A melhor foi reconhecer o meu erro e pedir perdão ao Senhor e dizer, muda a minha vida, porque a partir de hoje eu vou fazer isso. E eu comecei a semear. Eu não ia para a igreja, mas eu entregava o dízimo e a oferta. Naquela fé, sabe? Que Deus ia ser por mim como era com minha mãe. E as coisas começaram a fluir. Eu comecei a fechar um contratinho aqui, outro contratinho ali, outro contratinho aqui. O alimento já não faltava. A casa que eu aluguei, que era num quartinho, ela tinha uma casa em cima. Ela tinha o térreo, tinha uma garagem na frente que ela alugava para esse rapaz, um quartinho no fundo e a casa de cima, que era do tamanho da dela de baixo. Então eu consegui sair daquele quartinho para ir para a casa de cima. Então as coisas começaram a melhorar. O alimento já não faltava, né? Consegui que um amigo comprasse um carro todo financiado para mim. O Antônio também me ajudou muito a ter esse carro, a comprar esse carro. Todo financiado, todo velho, daquele jeito. Só a graça de Deus, pedindo para pegar de manhã. Mas já não estava de pé. Você está me dizendo que você não dava o dízimo e não tinha dinheiro. Começou a tirar agora 10% e tinha mais do que antes de você dar o dízimo. Porque você começou a crescer agora. Exatamente. Não sei te dizer como, mas as coisas... Aliás, perdão. Sei te dizer sim,
né? Pela minha fé, pela minha vontade de crescer, pela minha entrega ao Senhor, pelo meu sacrifício, eu creio que Deus, creio de todo o coração, cara, que Deus honrou a minha vida, começou a honrar a minha vida ali, quando eu reconheci Ele. Você acha que Deus também... É porque às vezes a gente vai na igreja, às vezes a gente ouve um testemunho e a gente acha que as coisas começam a cair do céu. Você acha que você começou a sentir mais energia para correr atrás desses contratos? Os contratos ficaram mais fáceis de ser fechados? Ou as pessoas simplesmente começaram a te ligar? Eu posso te falar que os dois. Os dois. As pessoas começaram a me procurar, né? E os contratos ficaram mais fáceis de ser fechados. Porque quando a pessoa te procura, você já tem ali 50% de um contrato pré-estabelecido. Sabe? Porque não dava certo para trabalhar com o consumidor final. Não dava certo. Se você fazia um serviço de R$ 50 para uma pessoa e R$ 50, você disse, não, eu vou cobrar essa empresa R$ 50 porque ela tem condições de me pagar. Mas eu vou cobrar essa pessoa física, né? Esse consumidor final, 40. É mais barato, numa empresa eu vou cobrar 40. Só que a gente ia na casa do cara, no final do mundo, pegando o transporte, e quando chegava lá, o cara contava a história dele toda, da família dele toda, e a gente fazendo serviço. E quando a gente terminava, ele dizia assim, ô meu amigão, chamava negão, ô negão, eu posso te dar metade agora, metade dia 5? Sem nunca ter visto o cara. Aí eu disse, não quero isso para mim não, vou trabalhar só para a empresa. Então era meu foco maior. Então essas empresas começaram a me procurar sim, os contratos começaram a vir sim, pequeno, porque eu ainda não tinha experiência, começaram a vir, né? Aí logo depois, Leonardo, eu não me recordo, mas eu com certeza eu te falo, depois que eu comecei a honrar o Senhor, sem demagogia eu estou te falando, as portas começaram a se abrir. Eu me entusiasmei mais, né? Eu digo, poxa, tá dando certo, graças a Deus, Senhor. Vou começar até para a igreja. E aí eu comecei a procurar uma igreja que agora eu não me recordo qual igreja eu comecei aí, mas eu comecei a ir de vez em quando, dia de domingo, porque às vezes eu mandava o dízimo para minha mãe, uma oferta, às vezes eu passava em uma igreja e dava, sabe? E agora eu comecei a frequentar a igreja para poder dizimar e ofertar. Só ia lá dizimar e ofertar, mas ouvia a palavra. E minha mãe já tinha semeado tudo no meu coração, já tinha me levado para a igreja desde pequeno, então só foi algo que estava apagado e que reacendeu aquela chama, aquele amor, aquela vontade de servir ao Senhor. Mesmo depois disso eu fiz muita besteira, né? Acabei saindo novamente assim do evangelho, fiz muita bobagem, mas naquele momento o Senhor me abençoou pelaquela minha atitude. Eu tenho plena certeza disso. E as coisas começaram a melhorar. Contratei um funcionário, fui para uma salinha comercial pequena, mas já era uma salinha comercial, num prédio muito ruim, muito mal estruturado, mas era um luxo para mim, meu amigo. Já estava começando a dar meus primeiros passos, né? E disso foi aumentando, um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, até que eu disse, meu Deus, vou fazer uma parceria, porque eu sempre achei que parceria você cresce. Se você quiser, um amigo meu uma vez me disse assim, Leonardo, a fatia do bolo, todo mundo tem que comer um pedaço. O dinheiro tem que ficar entre os amigos. Eu nunca esqueci isso. Não queira comer tudo sozinho, não queira abraçar tudo sozinho. Então eu sempre gostei de parcerias. E aí comecei a fazer parcerias com outros amigos que eu vim conhecendo ao longo, né? E aí eu comecei a crescer mais ainda. E Deus só me abençoando e prosperando. E eu dizimando e ofertando. Aí, cara, Deus me prosperou, assim, de tal maneira que eu conheci um rapaz, né? E esse rapaz, ele tinha uma ideia. Qual era a ideia? Fazer óleo de coco. Fazer óleo de coco. E, Leonardo, você já estava bem financeiramente? Para o que eu vivia, eu estava muito bem. Estava rico. Sentar, né? Para de onde eu saí, entendeu? Com contratos, com um carro, né? Com funcionários. Então, assim, comendo bem, podendo ir visitar minha família em Santo Antônio de Jesus, porque era dificuldade para ir para lá. Já cheguei a levar quase um ano sem lá ver eles. 200 quilômetros daqui, mas eu cheguei a ficar quase um ano. O financeiro era difícil, porque qualquer custo
era complicado. Mas naquela época eu já estava conseguindo ir, ótimo, prosperando mesmo de verdade. Tinha uma loja em parceria com um amigo, e aí já estava envolvido em outros negócios, com leilão de carro, já comprava e vendia carro, já comprava e vendia material. Então minha vida foi assim uma mudança da água pro vinho, sabe? Então já cheguei assim a ter, sei lá, 2, 3 carros, não para meu uso próprio, mas para revender. Eu comprei em leilão, mercadoria de leilão, né, que a gente participava do estado, junto com um amigo. Né, eu aprendi muito com alguns amigos que me levaram e me apresentaram a esse mundo. Então eu comecei a ganhar um dinheiro ali. Léo, interromper mais uma vez. Você está falando que as parcerias, é porque eu imaginei que as parcerias era para empresa de tecnologia. Não, você começou a fazer parcerias e em vários ramos. Em vários ramos. Basicamente, a parceria sim era voltada para a minha área de informática, né? Na época era só informática, digamos assim. Hoje está mais abrangente, mas era só informática. Consertar computador, impressora, monitor e só, né? Basicamente era isso. E vender computador também e só. Só que essas pessoas, às vezes, tinham outras atividades, né? Comprar material de leilão de quê? De informática, sabe? Aí ia lá comprar, o lote saía caro, aí comprava um carro, comprava uma moto. Então eu conhecia esse mundo, né? Antônio também, quando eu trabalhava com ele, participava disso. Então já não era algo tão novo para mim, né? Mas aí eu comecei a comprar. Não era novo, mas eu nunca tinha comprado. Não sabia os trâmites. Quando eu comecei a participar, gostei e comecei a arrematar leilão pela internet e tal. Então eu já tinha uma condição financeira totalmente diferente de antes. E conheci um cliente que ele me apresentou o óleo de coco. Que na verdade não era óleo de coco. A proposta era fabricar óleo de mamona para biodiesel. Algo desse tipo. E ele tinha assim, um contato, digamos assim, na Petrobras, né? Que o cara disse a ele, não, pode fabricar, que a gente vai fazer um contrato com vocês e tal, e tal, e tal, e tal. Eu nunca tive contato com esse rapaz, né? Mas eu tinha contato com esse amigo. E juntou eu, ele e outro amigo e a gente foi para Nordestina. Só que quando chegou em Nordestina não deu muito certo. Porque o pessoal lá disse, olha, aqui você não encontra trabalhador. Ou você traz de fora, porque aqui todo mundo recebe do governo. Eu não sei se na época era Bolsa Família, não sei se tinha esse nome, mas recebia aquela ajuda do governo. E lá naquela época ninguém queria trabalhar. Não sei se é diferente hoje, né? E a gente veio assim meio que desanimado e tal, porque a gente estava bem empolgado com aquilo. E aí ele deu uma ideia, ele disse, rapaz, por que a gente não faz óleo de coco? Óleo de coco está em alta, é um produto caro, e ele tinha a expertise de fazer. Ele era professor, acho que do Cefet aqui, Salvador, e ele sabia os passos para fazer, ou pelo menos ele achava que sabia. Porque me lembro que assim, eu vendi, eu tinha um carro, acho que eu tinha mais de um, eu fiquei de moto. Teve até um pedaço, um pouco intervalo de tempo que eu voltei a ficar de pé, porque eu vendi tudo para investir nessa questão, no óleo de coco, na fábrica, né? Meio que arcaica ainda, meio que provisória, mas eu investi, os outros dois também investiram, todo mundo investiu igual, e a gente fez nós compramos o nosso primeiro caminhão de coco, perdeu toda a produção, porque aprendemos com erro, aquele que disse que sabia fazer, não sabia fazer direito, sabia alguns passos, e todo o coco ficou podre, por um simples erro, né? Você tinha que lavar o coco. Quando você parte ele, o coco é muito perecível, né? Então, por que o coco ficou podre? Porque depois que você parte ele, você tinha que passar só na água corrente. Só isso. Só que a gente não partiu o coco e botou lá para secar. Então, aquela água, né? O resíduo da água do coco na casca dele mofou, apodreceu, perdemos um caminhão de coco. Caminhão, acho que é trucado não, era um toco, eu chamava toco, que era um eixo só, foi quando nós compramos, perdemos tudo, né? Graças a Deus a gente tinha caixa, fomos lá e compramos de novo outro caminhão de coco, e aí deu certo, primeira vez, né? Deu certo, a gente começou a vender esse óleo, e nós mandamos, eu me cadastrei no MF Rural,
Só me cadastrei uma vez no MF Rural. Passei. Aliás, perdão, deixa eu voltar um pouquinho. Antes da gente conseguir fabricar esse primeiro lote, digamos assim, eu passei uma semana no Rio Grande do Sul, sozinho, procurando uma máquina para extrair esse óleo. Porque era algo novo, né? E eu rodei aquela Rio Grande do Sul todo, fui para lá sem saber nada, sem nenhuma informação. Fui com a cara e com a coragem. Eu sabia que aquela região de lá que tinha esse tipo de máquina. Aonde eu não sei. Então eu peguei um avião, fui para Porto Alegre, peguei um ônibus e comecei a rodar aqueles interiores. Até achar uma máquina que extraía mamona. Não era coco, era mamona, mas servia. O cara me garantiu que servia. Então botei aquela máquina lá em cima da carreta, né? Contratei um frete, vim para Salvador e quando chegou a gente começou a produzir o coco. A primeira carga nós perdemos, a segunda carga deu certo. Me cadastrei no MF Rural e foi o suficiente para a gente fazer assim um boom. Só que aí agora, velho, veio, sabe, aquela ingratidão da minha parte, eu vou dizer da minha parte com o Senhor. Por que, Leonardo? Porque a gente ganhou muito dinheiro. Quando eu me cadastrei no MF Rural, a gente teve muitas propostas de ficar rico. A Petrobras chamou a gente vendia um óleo de coco por R$35. R$35 o litro. A Petrobras disse assim, eu pago a metade. Contrato acho que de 10 anos, 20 anos, alguma coisa assim, eu pago metade. Só que o óleo era tão fácil de vender, porque quando eu me cadastrei, teve um produtor não sei se é lojista, nunca conheci ele. Ele entrou em contato com a gente e ele disse, toda a produção de vocês eu vou comprar. Pelos 35. Toda a produção de vocês eu vou comprar. E ele depositou antecipado. Eu não acreditei, porque ele não veio visitar nossa estrutura, que era péssima, péssima. A gente começou na linha verde, dentro de um sítio, né? Depois a gente estava muito longe lá para administrar. Nessa época eu fazia faculdade também, era terrível. Eu chegava na faculdade todo fedendo a óleo de coco. A máquina não podia desligar, tinha que trabalhar 24 horas. Então imagine você alimentar a máquina com coco 24 horas, tá? Que se desligasse, aquele resíduo azedava, você tinha que desmontar a máquina para limpar, pagar alguém para isso. Era uma mão de obra, meu irmão, terrível. Então, nós viemos do sítio e fomos para dentro de uma madeireira. Olha que loucura. De dia era madeireira. De dia era madeireira. De noite era fábrica de óleo de coco, porque o cara passou uma divisória lá, né? A gente trabalhava com a máquina no volume bem baixinho para não incomodar, digamos assim, os clientes. E quando era de noite, a gente, óleo de coco, óleo de coco, óleo de coco. Nossa produção era aquilo ali. Eu pegava o caminhão, eu mesmo pegava um caminhão, de noite também, ia buscar coco, porque ficava muito caro o cara trazer. Eu preferia pegar um caminhão emprestado dessa madeireira, que o cara também entrou até como um sócio na época, eu me lembro que ele, acho que comprou a parte desse professor, né? Que ele quis sair do negócio para fazer sozinho. Esse rapaz da madeireira, ele comprou a parte desse professor e a gente começou a fazer junto ali. E eu pegava o caminhão dele emprestado de noite, porque o documento estava atrasado e tinha que passar na linha verde ali. Eu ia à noite, carregava o caminhão e quando era assim, quase de manhãzinha, eu vinha embora com o caminhão carregado. Já fui muitas vezes sozinho, às vezes ia eu e o outro sócio meu. E a gente descarregava o carro também de manhã cedo para poder liberar o caminhão para o cara poder trabalhar durante o dia na madeireira. E a gente foi prosperando. E esse cara que depositou o dinheiro, que ele não veio visitar a estrutura, ele começou toda semana depositando. E toda a produção era dele. Só que a gente começou a fabricar muito. Ao ponto daquela máquina que eu comprei no Rio Grande do Sul não servir. Eu tive que alugar uma máquina aqui. Aqui eu aluguei já dava conta. Porque era uma máquina muito robusta, uma máquina tamanho maior que um carro, uma máquina enorme, né? Teve que alugar um muque para pegar ela e tal. Então ela tinha uma boa, né?
Essa já podia desligar, era fácil a manutenção, apesar de ser muito grande. Então, assim, foi tranquilo, essa parte foi tranquila. E assim, a gente começou a produzir muito óleo, e todo o óleo vendido, né? A gente ganhou muito dinheiro. Uma vez a gente falou assim, bora contratar. E rapaz, quando eu cheguei, eu digo, meu Deus, isso aqui tá dando alguma coisa de gente na porta da fábrica, assim, ó. E a gente saiu contratando todo mundo, porque a gente produziu muito, né? Me lembro que a gente comprou também não me recordo agora o nome, uma fábrica, aliás, não me recordo. Não vou falar por ética, mas me recordo, lembrei agora. Essa cocada que você compra aí, que eu já comi muito dela, a gente chegou, quanto é a fábrica? A X, tá bom, toda minha. Então a gente comprou a fábrica do cara toda. A fábrica do cara estava falida de cocada, uma cocadinha muito conhecida aqui em Salvador, muito conhecida, né? E a gente comprou aquela fábrica toda ali. Muitas coisas, porque com meio de prefeitura, né? Porque tudo tinha que ser inox, né? Dentro de um padrão. Então a gente acabou comprando a fábrica toda. E a gente prosperou. Só que aí saiu uma notícia: óleo de coco faz mal pro coração. Do jeito que eu subi, eu desci. De um dia para noite. E por que eu desonrei ao Senhor? Sabe, nessa minha agonia, eu não ia mais na igreja. E eu deixei de fazer aquilo que eu tinha prometido. Ofertar e dizimar. Ofertar e dizimar. Esqueci. Não, talvez não tenha sido por maldade. A correria daqueles dias, daqueles anos foram complicados. E eu esqueci de fazer isso. Não dei importância. Quando eu desci de vez. Mas eu poderia continuar até hoje, porque o óleo de coco é vendido até hoje por um preço exorbitante. Exorbitante não. Pelo um preço que eles caracterizam como justo, né? E eu não fiz, não continuei. Eu tomei pavor. Hoje, realmente, a farofa de frango que eu contei atrás, eu consigo comer. Mas o óleo de coco, quando chega perto de mim aquele cheiro, para mim é insustentável. Vem muitas lembranças boas e também muitas lembranças ruins. E nesse período que eu estava com óleo de coco, apesar de a gente estar bem assim financeiramente, eu saí quase com a mão na frente e outra atrás. Porque foi muita coisa para pagar, né? Muita gente para pagar, as pessoas que trabalhavam com a gente. Enfim, foi terrível, cara. Quanto tempo mais ou menos, Léo, do quarto do fundo até essa situação já aí do óleo, da falência do óleo? Eu creio que uns 10 anos aí. Então, dentro de 10 anos você saiu do final do quarto, foi para um outro nível. Outro nível e caiu. Talvez um pouco menos. Talvez um pouco menos. Sou meio ruim com data. Mas talvez um pouco menos. Né? Agora, eu nunca deixei a parte de informática de lado. Eu sempre administrava os dois. Né? Sempre administrava os dois. E ainda me deu o luxo de ir em alguns clientes, pequenos clientes que eu tinha, e dizer, olha, muito obrigado pela oportunidade que você me deu, mas eu não posso mais ter você como meu cliente. Porque eu estou com outra demanda e eu não vou poder te atender. Mas muito obrigado, eu te agradeço. Aos clientes da informática. Porque eu já não dava mais conta. Fiquei com alguns principais e outros que não abriram mão de mim. E esse amigo que eu falei, essa família, disse, não, você vai ficar aqui. Sabe? E graças a Deus. Porque depois que o óleo subiu e despencou de uma vez, foi o que me sustentou novamente. Eu praticamente comecei do zero, lógico, em outro patamar, né? Já morava legalzinho, né? Já tinha conseguido comprar um outro carro, quitado, tudo direitinho. Porém, com muita dificuldade, eu ia começar novamente do zero na parte de informática. E eu comecei novamente, terminei minha faculdade com muito sacrifício, conheci meu sócio hoje na faculdade, vi que ele é um cara de muito potencial, na época chamei ele para trabalhar, tirei ele de uma empresa, botei ele para trabalhar, vi que ele era como eu, né? Domingo a domingo, sábado, feriado, não tinha hora ruim para ele trabalhar. Eu disse, rapaz, esse cara vai me ajudar. Peguei ele para trabalhar, ficou muito tempo comigo, ajudei no que eu pude, depois fui sócio. E hoje é meu parceiro, meu amigo. E louvo a Deus pela vida dele de estar comigo até hoje. Eu sei que nós vamos crescer muito. Homem de Deus, família abençoada. Nós vamos crescer, em nome de Jesus. E amém. E esse óleo de coco, aconteceu isso. Se eu tivesse, eu tenho uma certeza, que eu vou te falar agora.
Se eu tivesse continuado com óleo de coco sozinho, invasando nos potinhos, porque a gente vendia bombona de 1.000 litros, de 500, de 200, a gente só revendia assim para as outras pessoas invasarem nos potinhos e vender. Só que quando quebrou de vez, a gente ficou com aquele óleo todo parado, a gente começou a botar nos potinhos e começou a vender, né? Mas não vendia, começou a deixar nos mercados, nas academias, mas as pessoas não compravam, porque diziam que saiu uma reportagem que fazia mal para o coração. As pessoas ficaram temerosas e não compraram. Resultado, voltei para a informática, reconheci meu erro de novo diante do Senhor, disse, rapaz, eu sei porque não deu certo. Eu acho que eu nunca contei, nunca tive a coragem de contar isso para os meus sócios, né, do coco na época. Mas a minha parte eu tinha que dizimar e ofertar, sabe? Porque Deus me tirou da onde eu estava por uma atitude minha de fé. Talvez as pessoas que estejam me ouvindo nem creem, mas eu creio assim. Eu creio assim. Pois é, entendeu? Eu creio dessa forma. Então, o Senhor, ele me abençoou e eu poderia ter continuado, cara. E infelizmente eu não fiz, por isso quebrei. Quando eu voltei para a Servitec novamente, que é a minha empresa que eu tenho hoje, para o ramo de tecnologia, aí eu já comecei em toda a área, deixei de fazer só informática e fui de fato enfiar a cara no livro, aprender, me especializar na área de tecnologia de uma forma, né, como geral, que tinha de mais moderno. E é isso que eu investi, que estou investindo nisso até hoje e está dando certo. O Senhor continuou me abençoando porque eu reconheci meu erro e voltei a dizimar e a ofertar. Por isso que eu te digo, se eu tivesse fazendo óleo de coco, que era muito mais rentável do que a tecnologia, eu tivesse hoje, realmente fosse um homem muito, muito bem sucedido. Porque eu nunca vi tanto dinheiro na minha conta, né? Na época do coco. Eu nunca vi. É como se hoje você tivesse, sei lá, não estou exagerando, tá? É como se hoje você tivesse aí 200, 300 mil toda semana em sua conta. Caindo lá toda semana. É como se fosse isso. Para um cara que não tinha nada. Eu tô falando esse dinheiro na época de hoje, tá? Naquela época, eu não sei quando me recordo quanto era, mas na época de hoje era 200 mil toda semana. E eu só tava começando, cara. Só tava começando. Então me empolguei muito. E despenquei. Mas a informática me ajudou. E aí eu tive uma ideia. Mais alguns anos, o Senhor me abençoando, eu com loja, com alguns funcionários. Já tinha talvez uma equipe de umas 8 pessoas, 10 pessoas, não me recordo agora. Eu tive uma ideia. Conversando com mais 2 amigos, eu tive uma ideia. A ideia foi minha. E você conhece... Eu não sei se eu posso falar, mas... Você conhece a PicPay, né? Pronto. Não começou com... Leonardo, essa ideia foi sua? Se eu disser que foi minha, eu tenho medo de tomar um processo, né? Não sei se isso cabe um processo. Mas aquela ideia, eu não vou falar o nome PicPay, mas aquela ideia era minha. Entende? Não existia. Não existia. Então eu disse, eu vou fazer isso aqui. O nome que a gente inventou era Nubis. Era Negócios Rápidos. Ainda me lembro que o cara disse, não, vamos americanizar. Aí ele disse assim, Negócios Rápidos. Nubis. Mas a proposta era a mesma do PicPay. Não é como hoje está muito moderno, né? Mas era assim, você poderia pegar qualquer conta e dividir no cartão de crédito. Aquilo era uma novidade, ninguém fazia aquilo. Sabe? Uma conta de água, uma conta de luz. Né? E o meu foco principal era pegar FGTS, INSS, PIS, COFINS, e você conseguir dividir isso no cartão. Porque eu via as empresas sofrendo muitas vezes, pagando multa de FGTS altíssima porque não tinham dinheiro para pagar na hora. Eu disse, rapaz, se eu fizesse um aplicativo onde o cara pudesse chegar lá com essa conta e bipar lá, já vir com juros, dividindo no cartão de crédito, a conta dele sairia paga na hora e ele teria a facilidade de pagar aquilo em 10 vezes, em 12 vezes, em 24. E eu comecei a me empolgar, juntei com mais 2 amigos, a gente pagamos uma empresa. O cara gostou tanto da ideia que o cara disse, eu não quero cobrar, eu quero ser sócio. O cara gostou tanto da ideia.
E aí a gente foi para São Paulo, a gente fez reunião, a gente fez aquelas reuniões confidenciais para assinar, a gente assinava lá termo de confidencialidade e tal, e tal, e tal. Resultado, nós gastamos uma grana considerável, talvez mais de 100 mil reais, para poder desenvolver esse aplicativo. Caímos num problema jurídico, né? Porque era complicado você ter seu aplicativo, ter acesso ao banco, né? Ao banco, quando eu falo banco, não é instituição, aos dados financeiros de um banco determinado para ir lá calcular o juro que aquele cara estivesse devendo, trazer essa informação rápida para a tela e fazer o pagamento. A gente tive problemas com essa parte judicial, foi o que mais complicou. O aplicativo não terminou a tempo, né? E aí um desses sócios ficou desempregado. E a gente não conseguiu custear o projeto, que é um projeto caro, né? E assim, cara, logo depois de um ano, mais ou menos, um ano e meio, lançou com a minha ideia. E quando eu vi, meu olho encheu de água, porque eu digo, meu Deus, essa ideia é minha. Essa ideia foi uma das reuniões que eu tive, que apresentei aquela ideia, que assinei o contrato lá de confidencialidade, que falei com o presidente de determinado banco para ele poder investir na gente. A gente procurou fintechs, não, a gente procurou, não me lembro agora o nome que dava essas empresas que investiam em você, não me recordo bem o nome, mas tinha empresas em São Paulo. Oi? Investidor Anjo. Não sei, porque hoje cada hora é uma nomenclatura diferente, mas era mais ou menos algo desse tipo. Conversei com muita gente e assim, dentro do meu coração, eu posso estar sendo injusto até. Não é porque eu tive a ideia, outra pessoa não poderia ter. Mas eu achei uma coincidência muito grande. Porque a gente apresenta um projeto que a gente tinha na mente de botar esse projeto para rodar em 1 ano e meio, 2 anos, né? Depois que eu apresentei ele em uma feira gigantesca em São Paulo, enorme, caríssima para entrar. Conversei com muita gente. Todos que ouviam nosso projeto ficavam encantados, porque era algo novo, revolucionário, né? 1 ano e meio depois, isso bomba. Eu digo, meu Deus, uma daquelas reuniões, o cara pegou essa minha ideia e botou para frente. Eu fiquei para trás e ainda perdi dinheiro, porque tinha investido, né? E já tinha feito investimento. E hoje o PicPay é um sucesso. Não sei como é que tá hoje aí, mas assim, é um sucesso. Fiquei com raiva, não quis nem usar o aplicativo. Entrava lá às vezes só para olhar como era. E depois, mas também os caras fizeram e foram melhorando muito, né? E muito mais. Cashback e tal. Enfim, nada disso a gente tinha. Nosso foco era pagar a conta, mas era... As ideias iriam surgir, né? A partir do momento que o dinheiro ia entrar. Então, cara, mas a informática sempre ficou. A tecnologia ele sempre ficou. Nunca abri mão. E não deu certo aí, mas eu continuei dizimando, eu continuei ofertando, eu continuei buscando a Deus. E o Senhor foi me prosperando. Isso não deu certo. Eu disse, tá bom, meu pai. Não era para ser. E continuei ali na Servitec, continuei com a minha empresa, onde eu estou até hoje. E assim, graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Hoje a gente tem mais de 150 empresas em nosso portfólio. Tem empresas que às vezes eu recuso, tem serviços que às vezes eu recuso, pela falta de tempo, pela falta de estrutura, né? A falta de estrutura às vezes não minha, às vezes do cliente que não quer se adequar, então eu digo, não posso pegar. Ah, Leonardo, você ficou soberbo dessa forma? Não. Porque no ano de 2022 eu fiquei, né, entre as primeiras empresas de tecnologia, as melhores empresas de tecnologia aqui em Salvador. Então, para eu dar um bom atendimento ao meu cliente, eu preciso que o meu cliente tenha um mínimo de estrutura. Então, quando o cara não se adequa, eu tenho que balancear. Vale a pena eu pegar ele ou não vale a pena eu pegar ele? Tá? Também já tive muitas propostas de empresas muito grandes em Salvador. Hospitais, contrato de 1 milhão. E eu orar ao Senhor e não ter estrutura mesmo para pegar. Empresas que dizem assim, não, eu quero 2 caminhonetes aqui, eu quero tantos funcionários aqui, plantão, né? Eu quero isso, quero aquilo, e você olhar e eu dizer, poxa, eu não tenho. Não tenho quem invista e não tenho estrutura.
E por amizades, o cara diz assim, só depende de você. O contrato está aí na sua mão. Por 2 vezes eu tive essa oportunidade. Hoje, se o Senhor me permitir vir à minha mão, eu tenho estrutura para fazer, né? Eu tenho crédito para poder investir, que na época, apesar de estar melhor financeiramente, não tinha, né? Não tínhamos também a facilidade que hoje os bancos promovem a você fazer. Hoje eu agarro, mas na época eu não tinha. Estou esperando em Deus, dizendo, Deus, estou aqui. Na hora que o Senhor achar que deve, estou aqui. Mas graças a Deus temos 3 ou 4 multinacionais. Na verdade não são multinacionais. Deixa eu explicar melhor. É porque elas tem 3 delas que tem em todo o território brasileiro. E somente uma que tem no exterior. Então, na verdade, é uma multinacional e as outras empresas têm em todos os territórios brasileiros. Todas as grandes capitais e alguns exteriores têm essas empresas, né? Empresas grandes, enormes, né? Então, assim, eu me orgulho muito de ter chegado aqui e te digo, 150 empresas para Salvador é nada. É nada. Entende? Eu quero ter 1000 empresas, contratos, sabe? Eu quero ter 100 funcionários. Eu tenho empresas que eu trabalho que elas têm 400 funcionários, 500 funcionários. Por que eu também não vou ter? Não é nada longe, porque o ramo é propício. A tecnologia cada dia avança, sabe? Salvador e região metropolitana é muito grande. O que é 150 empresas? É um prédio comercial. Entende? Então eu tenho a certeza que eu ainda vou avançar muito e muito mais. E principalmente pelo fato que eu não esqueço mais do principal, que é do Senhor. Eu não esqueço de servir, eu não esqueço de ajudar o próximo, eu não esqueço de dizimar e ofertar. Eu acho isso tremendo. Quem não oferta e quem não dizima, vai para o inferno. Não, não tem nada a ver. As pessoas têm que entender que quem dizima e quem oferta, biblicamente, é condicionado a bênçãos para quem faz quem tem esse tipo de atitude. Você dizima, você oferta, então você está aqui, ó. Você tem direito. Você está condicionado a ter essas bênçãos. Você não dizima, você não oferta, então você está debaixo da graça, da misericórdia do Senhor. O Senhor vai agir na fé de cada um. Eu tenho fé para isso. Talvez muita gente não tenha, muita gente vai criticar quando eu ouvir falar, mas está servindo para mim. O Senhor está me abençoando e me prosperando. Cada dia mais. Então, time que está ganhando se mexe? Tem um ditado que não, né? Então, por que eu vou fazer isso? Se eu venho ofertar, como ele diz na palavra, eu venho ofertar com alegria, sabe? Eu lembro, Moisés, quando falava em Deuteronômio 8, a partir de 2 em diante, ele diz assim, que ele fala ao povo de Israel, né? Ele diz, olha, Deus estava provando vocês para ver aquilo que estava no coração de vocês, para ver se vocês iam guardar o mandamento. Foi esse Deus que fez você passar fome, que fez você passar sede, mas esse próprio Deus também fez você comer um maná que jamais vocês comeram, nem os pais de vocês, para vocês entenderem que nem de todo pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, essa palavra, para mim, é fantástica. Porque eu consigo ver um Deus que me permitiu passar por todas aquelas provações, que me permitiu passar fome, que me permitiu passar uma série de problemas, mas que também esse mesmo Deus fez eu comer um maná hoje que eu nunca comi, que os meus pais nunca comeram, sabe? Então, assim, para mim é fantástico. Eu, meu pai, minha mãe, minha família, graças a Deus, nós somos uma família que somos bem-sucedidos, eu posso falar assim, sabe? Não nos falta nada. Deus tem realmente abençoado muito a gente. Mas por que eu ainda digo que estou melhor que eles? Porque eu faço 1, 2 viagens por ano para um lugar bacana, sabe? Eu curto mesmo com minha família, viajo um bocado com minha família. Dou tudo de bom, de melhor que eu posso para minha esposa, para o meu filho. Minha esposa não trabalha, ela era enfermeira, saiu do trabalho. Hoje eu consigo pagar uma faculdade de medicina. Hoje eu moro num excelente lugar, eu tenho
um bom automóvel, hoje eu como onde eu quero, hoje, sabe? Então eu consigo usufruir mais do que os meus pais, que também têm, mas não usufruem. Entende? Por falta de tempo, porque não querer, porque meu pai tá na roça, isso e aquilo. Então, eu acho que eu como um maná melhor do que eles. Então essa palavra para mim é riquíssima, sabe? E uma das coisas também que muito me alegra, até para fechar aqui esse ciclo, é o retorno da amizade que eu nunca tive. Não sei se eu nem posso falar o retorno, né? Na verdade é o início da amizade que eu tive, que hoje eu tenho com meu pai. Porque esse processo todo aqui que eu passei, ou há um certo tempo atrás, quando ele olhava para mim, eu via que ele olhava com orgulho, sabe? Poxa, meu filho não depende de mim. Às vezes que veio até mim pedir ajuda, eu disse que eu não tinha filho, que eu não queria saber dele. Porque às vezes o tempo não dá pra gente contar tudo, né? Mas já teve situações assim. E eu sempre tive o desejo de voltar a falar com ele, porque ele parou de falar comigo por nada. Eu acho que nem ele lembra por quê. Eu acho que ele nem lembra por quê. Ele deixou de falar comigo, com meu irmão, né? Pelo contrário, a gente que não tinha que falar com ele, por todas as maldades e perversidades que ele fazia, que ele batia a gente, ele nos batia no meio da rua, não era dentro da casa, ele fazia questão de nos bater no meio da rua, e muitas vezes nu, sem roupa. Então assim, ele sabe o quanto nos machucou, né? Não é brincadeira, ele sabe o quanto ele fez minha mãe e a nossa família sofrer. E eu sempre tive um desejo, o perdão já tinha liberado no meu coração. Aqui na Igreja Lírio dos Vales, o pastor Rogério Dantas, ele fez uma pregação sobre perdão. E naquele dia eu perdoei meu pai. Só que eu não tinha verbalizado para ele ainda. E há uns 2, 3 anos atrás, recente, eu coloquei no meu coração e digo, vou voltar a falar com meu pai de qualquer jeito. Esperei um Natal, não deu certo. Ficou para o próximo ano. Eu digo, o próximo ano eu pego ele. Aí teve um pastor lá na minha casa, ele ficou alguns dias comigo, que tinha um congresso na igreja, e ele se hospedou na minha casa. E ele foi a primeira pessoa que eu contei, pastor Júnior. Eu contei a ele o que eu queria fazer, né? Que era segredo até para minha esposa. Aí eu fui lá e disse, o que é que eu dou a ele? Não sei o gosto dele. Eu disse, eu vou dar um relógio. Aí fui na relojoaria lá em Santo Antônio e disse, qual é o melhor relógio que a senhora tem? É esse aqui. Ela me apresentou alguns, eu digo, não é a cara dele. Aí até que ela me mostrou um, eu digo, é esse. Bota aqui meu braço. Aí eu botei. Eu digo, agora vamos apertar logo a pulseira. Porque se eu desse a ele com a pulseira apertada demais ou folgada demais, eu achava que ele não ia usar, né? Aí mediu pelo meu braço. Eu digo, ficou bom pra mim. Eu acho que vai ficar bom pra ele. Porque ele é muito parecido comigo. Estatura, corpo, tudo. Eu digo, isso aqui vai ficar bom pra ele. Botei na caixinha. Natal. Pandemia. Não sei se foi o primeiro ano, segundo ano. Tava lá a família reunida. Não estavam todos presentes. Ele tava comendo. Aí ele disse assim... Aí eu falei assim... Pessoal, eu quero falar aqui uma coisa para Carlinhos. O nome do meu pai é Carlos. Aí eu digo, não, Carlinhos não. Meu pai. Rapaz. Nunca tinha chamado ele de pai. Rapaz, quando eu falei Carlinhos não, meu pai. Rapaz, o olho dele quase... quase sai da caixa. Acho que ele nunca esperou, nunca imaginou. Aí eu disse, meu pai, olha, eu preciso lhe pedir perdão. Agora eu preciso que o senhor me escute 15 minutos sem falar nada. Porque na minha cabeça eu disse, primeiro eu vou passar tudo de ruim que ele fez comigo, não para passar na cara dele, mas para mostrar a ele, talvez tenha sido um pensamento errado mesmo, mas deu certo. Eu digo, vou passar algumas coisas que ele fez comigo, certo? Para ele entender o porquê que eu estou pedindo perdão, o porquê que a gente não está se falando, o porquê que ele acha que eu tenho mágoa dele. E assim foi feito. Eu passei uns 15 minutos, olha, meu pai, o senhor me tratou assim, o senhor tratou minha mãe assim, o senhor batia na gente assim, o senhor fazia assim. Quando eu lhe procurei, quando eu estava desempregado, o senhor não me deu emprego, disse que eu não tinha filho, porque ele poderia me levar para... poderia me levar para trabalhar, ele rodava de caminhão na época, ele pagava ajudante, ele poderia me dar alguma coisa, né? Então ele não fez isso, disse que não tinha filho, não dava nem trela para falar comigo, eu falava e ele andava.
Teu filho não, sabe? E eu falei muita coisa para ele, muita coisa eu passei na cara dele, com toda a educação, a família toda vendo. E aí, no final, eu disse, agora eu quero lhe pedir perdão. Me perdoe, meu pai, porque eu sou um servo de Deus e eu não posso ficar dessa forma. Então eu quero te pedir perdão, mesmo que o Senhor tenha me ferido, mesmo que o Senhor tenha me machucado, mas eu quero te pedir perdão, eu quero te liberar o perdão. Uma coisa que eu já tinha liberado há muito tempo, mas eu pude ter a oportunidade de verbalizar para ele. E ele disse assim para mim, ele disse, olha, só vou te falar 3 coisas. Primeiro, daquele jeito arrogante que ele tem ainda. Eu digo, agora ele vai me pedir perdão. Aí ele disse, bom, totalmente frio. Ele, ó, sua mãe sabia de tudo, das minhas mulheres. Eu sempre fui, ele usou uma palavra assim, né? Raparigueiro, ele falava assim, sempre fui raparigueiro, muitas mulheres, muita namorada. Ela sabia de tudo. Agora, eu nunca deixei de amar vocês. Meu irmão, né? Nunca deixei de amar vocês. E eu não tenho mais nada para lhe dizer, só tenho isso. Eu digo, rapaz, só foi 2 coisas, que ele falou que tinha 3, né? Mas só falou 2. A terceira ele disse assim, não tenho mais nada para dizer. Aí eu disse, ó, meu pai, eu comprei um presente pro senhor. Fiquei muito triste, porque ele não me pediu perdão. Ele disse, eu comprei um presente pro senhor, espero que o senhor goste. Eu posso lhe dar um abraço? Aí dei a ele levantou, aí me abraçou. Aí quando ele me abraçou, foi que eu pude entender a forma dele pedir perdão. Porque eu chorei, eu acho que a família já estava toda chorando, porque eu não estava olhando para a família. Meu tio mesmo estava se acabando, porque também tem um problema com o filho dele, né? O outro tio meu também tem outro problema com a filha dele. Então, não se falam direito. Então, acho que eles, né, se identificaram. E aí, todo mundo começou a chorar. E meu pai veio me abraçar chorando. E me beijou aqui. Então, quando ele me beijou aqui, me abraçou chorando, eu entendi. Ele não conseguiu verbalizar, mas para mim era o suficiente. A terceira coisa. É, exato, a terceira coisa era essa. E depois dali, assim como o dízimo e oferta, sabe? Mudou a minha vida. Depois daquela atitude que eu tive, eu posso te dizer que eu me senti tão bem, tão leve. A nossa relação hoje é muito boa, não é tão próxima. Mas por que Leonardo não é tão próxima? Porque a gente mora muito longe. Mas quando eu vou ver ele tem uma roça, um sítio, né? Aí me dá laranja, me dá banana, me dá empim, me dá isso. Briga porque eu não vou mais lá, porque eu não durmo lá, porque eu demoro de ir. Então esse é nosso relacionamento, entendeu? A gente senta, a gente consegue conversar de qualquer assunto, a gente se abraça, eu peço bênção ao meu pai, ele, Deus te abençoe, meu filho. Então tem um relacionamento que só não é maior porque eu tô longe hoje. Se eu tivesse perto, a gente estaria bem unido. Né? Eu fico muito agradecido a Deus por esse relacionamento. Tenho uma amizade assim maravilhosa. Amizade não, amor pelos meus 2 irmãos. Eu tenho uma irmãzinha de acho que 6 anos e o outro tem 1 ano, né? O outro tem 1 ano. Então assim, ela é apaixonada por mim, sabe? A menina, quando vem correndo, meu Deus, é uma felicidade quando eu tô com ela, é uma saudade quando eu tô longe dela. Então, é negligência, eu negligencio muito também, porque eu acho que eu tenho que ligar mais, fazer mais chamada de vídeo. Mas enfim, meu relacionamento com meu pai hoje é muito bom. Então eu fico muito alegre que o Senhor tenha me proporcionado a ter pedido esse perdão. Eu sei que daqui para frente a gente vai melhorar nosso relacionamento cada vez mais, que já é bom. Já é bom. Eu queria que fosse mais ainda, que eu tivesse mais perto dele para ser melhor ainda, sabe? A minha vida financeira, os meus problemas eu acho que diminuiu. Então, eu acho que minha vida destravou também depois disso, sabe? Não sei te explicar em detalhes, mas eu posso te garantir, como Deus está no céu, e um dia Jesus vem buscar a sua igreja, que a minha vida melhorou muito depois dessa aproximação, desse perdão. Ambos teve um com o outro, com meu pai. Então, quem tem problemas com seus pais, não espere doença, não espere falecimento para estar chorando no caixão. Aí já era, é tarde. Enquanto está em vida, rapaz, é que você vai pedir perdão, é que você vai, sabe, se aproximar, amar, brincar. É agora. A vida é passageira. Hoje, um amigo meu disse assim, amigo e cliente, disse assim, a morte anda de braço dado com a vida. Eu nunca tinha escutado isso. Tem um fundo de razão. Porque a gente não sabe do amanhã. Amanhã pertence ao Senhor. Eu estou conversando contigo agora, mas eu não sei daqui para minha casa. Eu não sei. Então,
aproveite o agora, né? As pessoas que têm algum problema familiar, é agora, o momento é hoje, para buscar o perdão do próximo, para liberar o perdão, sabe? É bíblico, é maravilhoso. Então, cara, é isso. Essa é uma pequena parte, pequena não, essa é assim, uma grande parte da minha história. Os detalhes assim, mais importantes, eu te falei. Muitas coisas que se passaram, eu posso ter esquecido, porque como eu te falei, eu pedi ao Senhor para esquecer, porque eu acho que foi muito sofrida, sabe? Quem tá ouvindo, às vezes tem história muito pior, né? De drogas na família, de presos, né, de assassinatos, pode ter, mas para mim, a minha história, para mim, foi muito pesada, foi muito triste para Leonardo. Então eu digo, Deus, faz eu esquecer tudo. E hoje, às vezes, eu tenho que trazer na memória, às vezes anotar num papel, para poder te falar, te dar uma entrevista dessa agora. Porque muita coisa eu esqueci. Sofrimento na minha casa de meu pai. Eu não tenho lembranças dele ter passado a mão no meu cabelo, de me ter dado um abraço, ter me dado um presente, sabe? Eu tenho algumas poucas lembranças ruins, mas muito pouca, cara. Deus fez eu esquecer tudo, sabe? Então eu louvo a Deus por isso. Essa é minha história, essa é minha história não, é uma parte dela, como eu te falei, porque eu quero trilhar ainda um caminho que com certeza Deus tem guardado para mim e que eu vou chegar lá, sabe? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu e minha família vai chegar lá. E louvo a Deus porque a minha família hoje, por parte da minha mãe, é toda cristã, né? Por parte do meu pai, é uma família extremamente amorosa, nem todos ainda são convertidos ao evangelho, mas são uma família amorosa, creio na salvação deles, creio o melhor de Deus na vida dele, porque eu vejo tanto amor naquela família, às vezes vejo até mais amor do que na minha própria família, que é toda cristã, sabe? Quando eu chego lá, transborda amor naquela casa. Não é porque é minha família, cara, mas o amor que eu vejo na casa dos meus pais, na casa do meu pai, né? Não é da minha mãe, que são separados, na parte do meu pai, é um amor assim que eu nunca vi em lugar nenhum. Nem na minha família, que é toda cristã. São assim, amor é ali. É um exemplo. Prosperou não só a mim, em todas as áreas, não prosperou só a mim. Prosperou a todos lá em casa. Todos na minha família. Sem exceção. Todos têm sua casa, têm seu carro, têm suas casas alugadas, têm seus negócios, sabe? É aposentado, mas tem outras coisas, alguns. Então, assim, aquele sofrimento que a gente vivia, ninguém vive mais. Temos outros problemas, mas financeiros, né? Aquelas preocupações. Ai, meu Deus, vou pro SUS. Meu Deus do céu, vou um exame daqui a 6 meses. Não. 1 ou 2, assim. Mas ainda assim a família chega junto e ajuda, né? Porque a gente sabe que essas coisas de saúde às vezes é muito cara para quem não tem um plano. Mas é 1 ou 2, cara. Minha família tem 70 pessoas. Mais próxima, né? Fora aqueles que são primo segundo, primo terceiro, mas os mais próximos ali tem 70 pessoas. Entende? Se não tiver mais. Então, 1 ou 2 tem 60 e poucos para ajudar, sabe? Então, louvo ao Senhor por conta disso. Teve uma pergunta que eu te fiz, você até citou. Eu vou, sei lá, colocar de uma outra tradução. Sim. Pelo que eu ouvi, né? Eu te fiz a pergunta, será que tudo que aconteceu na sua vida não foi isso que te levou a chegar onde você chegou? A sua resposta, trazendo, sei lá, uma tradução, Sim. de uma outra forma, foi: se eu não tivesse passado, se eu não tivesse feito aquilo, eu sei que eu seria eu. Teria sofrido menos. Você até falou, talvez eu teria uma empresa, talvez nada. Mas no final das contas, de uma maneira muito resumida, você falou: eu sei que eu seria eu, mas teria sofrido muito menos se eu não tivesse saído da casa da minha mãe. Ou seja, se eu não tivesse tido essa primeira decisão errada. Imaginando que nós temos pessoas de várias idades, tá assistindo a gente agora. Um rapaz de 17 anos que vai começar a vida e um homem de 40 anos que talvez não conseguiu alcançar os seus objetivos. A gente está falando aqui de uma maneira, sei lá, a gente está falando do prosperar financeiro, como a gente começou essa história, mas a gente sabe que hoje você é um homem próspero em várias áreas. Você acabou de falar da felicidade com sua família
com seu pai e sua mãe, Perfeito. a felicidade dentro da sua família que eu conheço, o seu filho, a sua esposa. E então imagina agora que você vai dar um conselho que sirva para aquele rapaz de 15, 16 anos e para um homem de 40 anos. Um vai começar a história agora e o outro está no meio de uma história e não sabe se vai conseguir chegar lá. Você já deu alguns conselhos, claro, mas se você fosse ser bem direto, um conselho, o que você falaria? Eu não consigo dar um conselho desse sem citar a Bíblia. A palavra de Deus é aquela que eu sigo. Porque a Bíblia vai dizer, Jesus vai dizer que a gente no mundo tereis aflições, né? Mas tem bom ânimo, todo mundo conhece esse versículo. E eu costumo dizer que 95% é tribulação, é aflição. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. 5% é bom ânimo. Bom ânimo é quando você está com sua família, num churrasco, numa praia, numa igreja, fazendo aquilo que você gosta, que te dá prazer. Aquilo que você não consegue lembrar dos problemas naquele momento. E que você está sendo feliz, dando risada, brincando. Ali é 5%. 95% é de tribulações. É de aflições. Você não pode dormir até meio-dia porque você tem que acordar cedo, levar um filho na escola, bater um ponto na empresa. Você precisa passar no banco, você precisa pagar a conta. Você já acorda atribulado. Esse é o primeiro passo. Você tem que saber isso. Colocar isso em você. Então, assim, quando eu saí da casa e fui da casa dos meus pais, da minha mãe, e fui trilhar esse caminho, eu tenho uma consciência que eu sofri muito. Mas se eu ficasse na casa da minha mãe, eu ia trilhar um outro caminho completamente diferente. Mas eu tenho a consciência que eu também iria sofrer, porque eu também teria muitas tribulações. Não importa o caminho que você vá querer, não importa o caminho, se é para a direita ou se é para a esquerda, se é para frente ou para trás, você tem que saber que 95% não se iluda. É tribulações, é aflições, é prova, é tudo. Você só vai ter 5% de bom ânimo, de felicidade, entende? Então, eu digo para essa pessoa, Cristo. Eu não tenho como dizer a ela, eu não quero ser aquele cara, esses coaches que tem aí, sabe? Dar ensinamentos, faça isso, fala aquilo. Não, eu estou indo no básico, sabe? Eu estou propagando a fé pela qual eu creio. Então você já sabe que você vai ter tribulação, qual o caminho que você vai andar. Mas se você tem Cristo na frente, se você dizima, se você oferta, se você vem para os cultos, se você honra o Senhor, sabe, de todo o seu coração, essas tribulações que você vai passar, vai ser muito mais fácil. Porque você vai estar com aquele que é capaz de te ajudar, aquele que é capaz de suprir a tua necessidade, sabe? Eu não falo necessidade financeira, não. Eu falo, o Senhor é para você tudo aquilo que você precisar que Ele seja. Então vai ser muito mais fácil. Agora, o jovem de 15, o cara de 40 anos que quer começar a vida, vai ter tribulações. Só precisa saber como ele quer passar. Ele quer ter dificuldades e não ter a quem recorrer, ou ele quer ter a tribulação, mas ele ficar tranquilo que ele vai ter alguém a qual ele pode recorrer. E por que eu tô te falando isso, cara? Porque assim, ó, se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, eu acho que você já deve ter ouvido isso há muito tempo, muitas vezes, eu não sofreria tanto, mesmo eu saindo de casa. Se eu tivesse o Senhor, eu dizia, Pai, me perdoe, eu errei, eu pequei, eu saí de casa, eu fiz isso, fiz aquilo, eu me arrependo, mas hoje a minha vida é tua, tu vai ter o controle de tudo, e eu vou fazer aquilo que o Senhor tem reservado para mim. O que é que tu tem para mim? E eu começasse agora a trilhar um caminho junto com Cristo, mesmo se eu passasse sofrimento, não seria tanto. Entende? Isso não é baseado. Pelo contrário, a religião está matando, né? A gente está vendo aí. Não tem nada a ver com crença. Aquilo que serviu para mim, eu estou falando aqui agora. Se eu tivesse o Senhor do meu lado, que eu não tinha, entre aspas, né? Não me importava com as coisas do Senhor. Eu trilhei meu caminho da forma que eu achava melhor. Quebrei muita cara e sofri muito. Mas se eu tenho Ele, seria uma outra realidade. Uma outra realidade. Então, é o meu conselho para quem está começando agora ou quem já tem 40 anos de idade. É o primeiro passo a ser tomado. Ter a consciência. Tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
Bom ânimo é 5%, tribulação é 95%. Você quer passar como? Sozinho ou quem pode segurar em tua mão? Sim. É o meu conselho. A gente está muito, muito feliz. Eu, particularmente, você sabe, eu acho que desde a primeira vez que eu vi esse testemunho, que eu falei, não, a gente tem que gravar isso aí e colocar para as pessoas ouvirem. E graças a Deus, Deus deu hoje a oportunidade para isso acontecer. Eu espero que, do mesmo jeito que na minha vida fez uma diferença, que faça a diferença nas pessoas que estão aqui e nas pessoas que estão assistindo também. É o meu desejo também, que todos sejam abençoados, todos sejam prósperos e com Deus na frente. Eu creio que sim. Creio de coração, não é clichê o que eu estou falando. Creio sim que tudo vai dar certo. Amém. A gente agradece você que ficou aqui até agora nos ouvindo. Espero que Deus possa te abençoar de forma rica e poderosa. Toda semana a gente vai postar uma coisa nova aqui, uma história nova. Algumas vezes eu vou estar aqui, outras vezes Léo vai estar aqui. Você já conhece a história de Léo. Em breve eu também vou contar a minha história, para você saber que do mesmo jeito que Deus operou na nossa vida, Ele também pode operar na sua. E nós vamos trazer aqui exemplos práticos de como fazer, o passo a passo. Amém. E hoje, só para finalizar, hoje eu sou presbítero aqui na igreja, na Lírio dos Vales, né? O Senhor me agraciou e eu fui presbítero, sou presbítero aqui na igreja. Nós tínhamos um culto aqui, né? Reunião dos empresários, toda quarta-feira. E hoje nós estamos aqui fazendo essa entrevista para abençoar as pessoas, nos conhecer, né? E abençoar a vida de cada um aí que está nos ouvindo com o nosso testemunho. Como você bem falou, hoje é o meu, amanhã é o seu. E vamos ter aqui muitos outros convidados, empresários, pessoas da área de saúde, nutrição, enfim, empresários de forma em geral, para que possa também passar o testemunho, também passar a sua história de vida e como chegou lá. Então nos acompanhem, porque com certeza vocês vão ser muito edificados. Amém. Amém?